Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar mais um episódio do Trilha Nobre. Então, você que está nos acompanhando, né, desde o início, creio que já está sendo edificado. Então, hoje vai ter mais um episódio para edificar a sua vida. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Você que é empreendedor, que está iniciando seu negócio. Hoje nós vamos falar dos desafios de um empreendedor hoje e como você deve enfrentá-lo, esse desafio, de maneira eficaz. Então, nós vamos tratar esse assunto. Eu creio que vai ser muito edificante para você. Nós vamos dar algumas estratégias, alguns insights para você sair desse podcast com uma visão de futuro daquilo que você pode fazer no seu negócio. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o pastor Marcos Gomes, né, da Igreja Videira VB, Vila das Belezas, de São Paulo. Então, estou com ele aqui, nós vamos falar junto sobre esse assunto. Pastor, queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco de você, falasse do ramo que você trabalha, né, daquilo que você faz. É um prazer estar aqui com você hoje, viu? Obrigado, Arthur. É um privilégio, né, muito grande poder participar desse podcast com você nessa tarde. Na verdade, como você já começou a me apresentar, né, eu sou pastor, né, um dos pastores da Videira Vila das Belezas. Né, estou ali há 16 anos, juntamente com o nosso pastor Marcos Noé. E esse ano faz 5 anos que eu comecei a empreender. Né? Até então, eu trabalhei durante a minha vida inteira no departamento de importação, eu era comprador internacional, né? Fazia compras China, aliás, todos esses países asiáticos. Em 2018, a empresa ela entrou em recuperação judicial e ela se desfez, né? Ou seja, de praticamente todo o corpo diretivo dela. E então eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, fazendo algumas outras coisas. E em 2020 eu resolvi, juntamente com um sócio, que faz parte da VB, abrir uma empresa. Né? Nós estamos hoje no segmento de descartáveis voltado para hospitalar. Oh, Então nós temos uma distribuidora, onde nós fornecemos para hospitais, clínicas. E também agora nós, né, começamos a expandir um pouco mais nosso portfólio, mas tem sido bem, são mais as lutas, né? Continua, e eu creio que hoje aqui a gente vai dar, né, ter alguns insights aí para passar para essa galera aí, para, como você disse, para que as pessoas possam, né, entender, para que as pessoas possam aguçar ainda mais o desejo de estar empreendendo, né? E detalhe, né? Eu também sou líder dos empreendedores do reino ali da videira, também da VB. show, Amém? Marcos. Muito bom. E para iniciar, né, a gente vai iniciar com uma pergunta que eu posso fazer para você, que de todo empreendedor, né? Todo empreendedor ele passa por um momento que eu posso falar assim de perrengue na vida, né? Que um momento assim que inusitado, um momento que para você assim foi talvez difícil, algo que chamou sua atenção no momento com o empreendedorismo. Então essa é a pergunta, qual foi o perrengue clássico que você passou quando começou a empreender? Então, no início, para mim, Arthur, nós começamos a empreender, eu abri a empresa em pleno 2020, no auge da pandemia. Né? Porque a pandemia era no momento em que praticamente o comércio como todo estava todo em lockdown, estava fechado. E eu, apesar de eu ter aberto uma empresa no segmento que a pandemia até então nos favorecia, né, não foi fácil, por quê? Porque quando eu comecei, ninguém tinha mais o principal produto, que era máscara, né? Então, assim, nosso maior desafio foi conseguir produtos, né, para poder iniciar o nosso negócio e também crédito, né? Porque nós começamos a empresa praticamente, apesar de eu ter um sócio, né, não tivemos um alto investimento. E a minha equipe comercial, né, apenas eu era do segmento, mas ninguém conhecia. Nós começamos sem nenhum cliente, literalmente começamos Do do zero. zero. Então Caramba. foi um desafio muito grande, né, porque nós tínhamos aí pela frente, né, esse cenário da pandemia, né, juntamente o fato de nós não termos nenhum cliente, literalmente nós começamos do zero, Sim, né, resolvemos colocar o pé no mar e andar sobre as águas, sim. né, e graças a Deus o Senhor, né, nos abençoou, o Senhor fez com que a gente crescesse, mesmo em meio a todo esse caos, mas no início nossa dificuldade foi essa. Show. Você acha que a pandemia ali foi um fator fundamental para você até mesmo alavancar seu negócio ou você não conseguiu no meio da pandemia? Como é que foi esse momento? Então, não porque, Arthur, eu sei que quando eu comecei já despertou no meu coração o desejo de montar a empresa, Uhum. ainda não tinha pandemia. Então, nós começamos a trabalhar, contactamos alguns fornecedores para fazer algumas parcerias, porque como eu Sim, era de segmento, muitos fornecedores eu já conhecia. sim. Porém, quando chega a pandemia, ela teria tudo para me favorecer.
Né? Eu tive amigos meus que ficaram milionários em plena pandemia vendendo apenas um produto, máscara. Caramba. Máscara. E assim, e quando eu cheguei, o mercado inteiro estava com falta. Por quê? Porque o Brasil é um importador de máscara. Sim. Então, os fabricantes aqui do Brasil, o que eles começaram a fazer? Começaram a exportar. Então, eles deixaram de fornecer para a gente, né, para fornecer por um valor infinitamente maior para a China. Então, isso dificultou demais. Então, eu teria tudo para ter crescido muito na pandemia. Mas não foi o caso justamente porque, nesse momento, quando eu abri a empresa, estava com uma falta absurda de produto no mercado. Show. Caramba. E algo assim que no meio da pandemia, você passou por algum período de problema na sua empresa, que você viu assim que você olhou e falou, cara, não vou conseguir sair disso. E teve ali uma reviravolta, teve um momento que teve uma reviravolta e você conseguiu talvez pagar uma conta, uma dívida. Teve algum momento desse que você passou no seu negócio? Não, no início, aquele que eu disse, eu não tinha, apesar dos fornecedores me conhecerem, uma coisa é eles me conhecerem, ter um nível de amizade e confiança. Sim. Outra coisa é querer vender para mim a prazo. Então, muitos fornecedores que até então, antes de eu abrir a empresa, havia se comprometido a me dar esse apoio, quando começou eles não deram apoio. Então, a maior dificuldade foi eu conseguir crédito no mercado, né, para poder iniciar um negócio. Como eu disse, o nosso investimento foi muito baixo, né? Então, assim, nós não tínhamos um capital que pudesse comprar tudo aquilo que nós precisávamos à vista. Então, muitos desses fornecedores no ato viraram as costas. Então, assim, teve um determinado momento que foi difícil, porque nós não tínhamos praticamente aonde comprar. Show. Então, pessoal, se você que está aí nos acompanhando, é interessante você ver, né, que o começo é difícil, né, Marcos? O começo é complicado, ainda mais quando a gente que não começa do zero, né? Quando a gente começa do zero. Então, é complicado mesmo o começo de você estar ali iniciando, vem em conta. Muitas das vezes acontecem situações que você quer te parar, te derrubar. Mas uma característica fundamental, né, é a perseverança, né? Você continuar acreditando naquilo que está no seu coração, no sonho que Deus te deu, naquilo que Deus colocou na sua vida, né? E a empresa, Arthur, ela surgiu de uma forma, assim, né, sobrenatural. Sim. Né? Eu creio que, às vezes, que porventura deu vontade de ir. Porque, como empreendedor, tem hora que a dificuldade é tão grande que você fala, realmente, será que é para mim continuar nisso? Né? Será que faz sentido? Mas a forma que a empresa, que a Blest, ela surgiu, foi uma forma tão sobrenatural que, ainda em meio à dificuldade, eu resolvi persistir, tive resiliência, ou seja, eu falei, é algo que nasceu antes de nascer no meu coração, nasceu no coração de Deus. Ele alinhou todas as coisas para que a gente pudesse estar aqui, então assim, eu não vou retroceder. Então assim, se você não tiver uma convicção, pode ser que você fique pelo caminho. Porque os desafios são muitos desafios que venham a surgir, né? Show. Bom, hoje nós estamos vivendo um momento, né, de uma economia inconstante, né? Uma economia difícil, como a gente fala de país. E você acha que nesse primeiro momento assim de inconstância, até mesmo do seu negócio, da economia, do país, você acha que o segredo está em se planejar financeiramente, ter reservas? Ou você acha que ser ágil, né, entregar de forma mais ágil, faz parte, ou os dois? O que você vê esse momento difícil que você tem que fazer em atitudes, né, dentro do negócio? Na verdade, Arthur, acho que é uma junção, né, de tudo isso que você falou. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser ágil, tem que ser perspicaz, né, no mercado que você está, né, precisa, sem planejamento você não vai adiante. Sim. Né, você precisa ter um planejamento, não apenas de curto, mas a longo prazo. Você precisa mais ou menos ter um caixa robusto, uma reserva. Mas hoje, em meio a essa economia, você sabe que o meu segmento é um segmento que ele é muito afetado, né, principalmente com a variação cambial. Entendi. Porque 90% do que eu forneço não é aqui, não é do Brasil, vem de fora. Então, ou seja, são coisas que varia demais, ou seja, se o dólar sobe o produto, então o cliente fecha um pedido com você hoje, amanhã aliás, você manda o orçamento hoje, o cliente demora 2, 3 dias para te responder, quando ele fecha, você já tem que ou alterar o preço, porque teve alteração, então é algo muito volátil, né? Sim. Então, assim, e fora que você hoje nesse mercado,
você tem muitas empresas que entram nesse segmento, Arthur, como aventureiro, e não há uma concorrência leal, é completamente desleal. Caramba. Em que sentido eu te digo? Tem concorrentes meus que trabalham 90% sem emitição de nota fiscal, ou seja, esse cara faz preços que você, por mais que você faça conta, você fala, no mínimo esse cara aí não dá para entender o que ele faz. Sim. E você ainda em meio a isso, né, você precisa ter um diferencial para que você não perca esses clientes, né, em relação a tudo isso. E a Blessed, ela tem, uma das suas qualidades, eu creio, é o nosso atendimento, né, Arthur? Porque por nós dentro da Blessed, ser uma empresa 100% cristã, um dos valores que nós temos ali é a fidelidade ao evangelho. Então eu sempre oriento meus vendedores, né, a ser muito transparente com os clientes. Show. Né? Ou seja, eu sei que tem fornecedor, concorrentes nossos, que vende um produto e entrega um produto semelhante, mas longe não é um de produto. ser... Eu vou dar um exemplo para você. Sim. Tá? Então nós temos um tipo de luva, um exemplo, que uma é para você usar em procedimento médico e cirúrgico e outra não. Sim. Só que se você pegar as duas na mão, você não sabe diferenciar. Então muitos concorrentes, o que eles fazem? Ele vende uma e entrega a outra. Caramba. Então eu sempre digo algo para minha equipe, eu falo assim, eu prefiro perder uma venda do que enganar meu cliente. Então assim, a nossa transparência, a nossa opção do cliente e outra, a instrução, né? Então nós não apenas vendemos o cliente, nós sempre, em meio a tudo isso, nós procuramos dar uma solução para o negócio dele. Então isso tem feito com que a gente consiga se destacar em meio a toda essa concorrência, em meio a essa loucura, né, da economia, dólar, hora sobe, hora desce, aliás, sobe mais do que, sim, né? do que então, desce, assim, né? Do que desce. Então a gente tem, em meio a isso, a gente tem conseguido, né, se manter, tem conseguido atrair uma quantidade boa de clientes. Falando um pouco mais de concorrência, os concorrentes, como você falou, eles são vamos falar, né, desleais mesmo, né? Muitas das vezes eles jogam o preço lá embaixo para talvez tentar te atacar, né? E no começo, né, quando você está ali começando, iniciando, o que você recomenda para um empreendedor em relação à concorrente dele? Vou dar um exemplo aqui, né, para até ficar claro para você. Um exemplo, a Maria que vende coxinha. Um exemplo, ela está começando um negócio. Mas se você olhar aqui, né, no bairro, aqui na esquina, tem muitas lojas, muitos lugares, o restaurante vende coxinha. Então, o que ela deve fazer em relação à concorrência dela? Ela deve se preparar, ela deve ir atrás. O que você vê, né, no seu começo do seu negócio? O que você fez para em relação aos seus concorrentes hoje no mercado? Então, na verdade, eu penso assim, Arthur, antes de você montar algo, é uma experiência minha, tá? Eu acho que você tem que, primeiramente, conhecer daquilo que você está entrando. Então, exemplo, eu não vou, Marcos, né? Eu não vou vender coxinha, abrir uma empresa de coxinha, por exemplo, que você deu, Sim. sem eu conhecer como funciona. Sim. Né? Então, eu acho que quando você conhece o mercado, você tem uma possibilidade maior de sair na frente dos seus concorrentes. Então, tem muitos concorrentes meus que, apesar de ser do mesmo segmento que o meu, eu, com o meu conhecimento, principalmente na parte de importação, que eu fazia importação, então isso me deu uma bagagem maior sobre os meus concorrentes, porque eu tinha acesso a informações que eles não tinham. Entendi. E esse conhecimento, você montou a empresa em cima desse conhecimento? Em cima desse conhecimento. Show. Porque eu já venho como eu já venho do segmento, então, até mesmo diante dos importadores, porque eu compro dos importadores para vender. Então, diante da negociação, eu tinha argumento, por quê? Porque da onde eles compravam, eu também outrora comprava. Tem muita gente, né, Marcos, que ele quer montar um negócio e ele acha que, não, vou abrir uma loja ali de videogame, alguma coisa assim, e ele acha que vai copiando os preços do concorrente, ele vai se dar bem, né? E muito pelo contrário, ele tem que conhecer daquilo, né, que ele está fazendo, ir atrás, estudar, ir em palestra, talvez em feiras, para entender aquilo que ele vai vender, aquilo que ele está fazendo, né? Isso Sim. é importante mesmo. Quando eu falei para você, quando eu comecei a empresa, a única pessoa que conhecia tudo da empresa era eu, porque eu já vinha de segmento. Então, eu procurei passar meu conhecimento e fazer parceria com os importadores para que eles viessem até a minha empresa, para treinar a minha equipe, para que a minha equipe também tivesse o mesmo conhecimento. Porque não adianta eu ter o conhecimento e a minha linha de frente ela não obter o conhecimento. Entendi. Olha só que interessante. Não é? Porque a minha linha de frente é que vai estar em contato com o cliente. Eu tô na parte de trás, da retaguarda. Então, você recomenda, você que tá, uma pessoa que está iniciando, que não tem funcionário, o interessante é ela ir no fornecedor também, para aprender, para conhecer o material, né? Sim, ela tem que dominar aquilo que ela está vendendo. Porque às vezes,
entra essa questão. Às vezes, aquilo que é bom para um, de repente você monta algo e está dando certo, talvez eu possa até querer entrar no meu segmento com você. Mas às vezes, o Arthur, não é porque está dando certo para você que vai dar certo para mim. Porque muitas vezes você já tem um conhecimento, você já tem a bagagem, ou não. Eu vou entrar porque eu falei, assim, o Arthur tá no segmento, tá dando certo, eu vou nessa também. E às vezes não dá. Entendi. Show. Marcos, agora nós vamos entrar num assunto muito importante, né? É um assunto que pra mim também é... Eu até falei assim, eu vou colocar esse assunto aqui pro Marcos ou não? Vou colocar, vamos conversar sobre isso. Sobre gestão de pessoas, né? O maior desafio do pessoal, né? Do empreendedor é gerir pessoas, né? Então ele começa ali o negócio dele, ele começa sozinho, ele tá iniciando sozinho. Aí daqui a pouco ele vê a necessidade de contratar alguém. E eu particularmente, eu tava até aconselhando uma pessoa essa semana e o rapaz, ele falou assim, eu tenho necessidade, Arthur, de contratar alguém, só que eu quero contratar, eu tô pagando por dia, né, a pessoa. Aí, só que não fica ninguém. Contrata um hoje, aí deu uma semana, o cara não fica, não vai. Aí eu falei pra ele, assim, cara, você trabalharia assim, desse jeito? Você tá mostrando que seu negócio tem compromisso com ele? Não, tô pagando por dia, eu pago até mais que meus concorrentes e tal. Eu falei, não, cara, você tá mostrando pra ele que você não tem compromisso com ele. Porque muitas pessoas, elas querem, talvez, pagar ali por dia, de forma fácil, mas a forma que ela paga, do mesmo jeito que ela tá entrando fácil, ela vai embora fácil. E deixa o empreendedor na mão, né? Sim. Então eu até falei pra ele, falei assim, cara, registra essa pessoa, né? Coloca ela no CLT, que você mostra pra ela que você vai ter um compromisso com ela, todo dia 5, né? Dia 5º dia útil, e ela vai ter um compromisso pra você de trabalhar pra você durante aquele mês. E aí ele me entendeu. Então, assim, o que você vê em relação a uma pessoa que está iniciando? Qual que é a iniciativa? O que ela deve fazer em relação a contratar uma pessoa? O que ela pode olhar? E você, assim, quais foram, ou é ainda, né, a sua maior dificuldade em relação a pessoas? Eu acho que essa questão, Arthur, eu acho que é uma das maiores, talvez seja uma das maiores dores, né, dos empreendedores. Né? Talvez essa seja. E é uma dor minha também. Né? Você sabe que hoje eu tenho uma equipe na empresa de 7 pessoas. Sim. E eu já tentei aumentar a minha equipe por diversas vezes, né? E por mais que você, como se diz, por mais que você ofereça até ganhos, infelizmente hoje eu não consigo entender o que a maioria, que boa parte das pessoas elas buscam. Né? Como buscam, porque a sensação é que as pessoas elas não querem elas querem ganhar, mas não quer trabalhar. Muito, mas não quer trabalhar. Verdade. Então nós tivemos muitos casos de que eu contratava as pessoas, elas ficavam 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí eu tinha que desligar a pessoa, então você tem que pagar a rescisão, e era muito prejuízo. Sim. Né? Por conta disso. E certa vez eu falei, será que o problema está minha mão, desculpa o termo, eu devo ter dedo podre para contratar outra pessoa, porque ninguém para. Verdade. Né? E você começa a se avaliar, você começa a falar, será que o problema está aqui dentro da empresa? Será que... Sim. Né? E às vezes não é isso, né? Então eu sempre priorizei muito, como você sabe, eu comentei com você, a contratar pessoas que fazem parte do ministério, né? Da igreja. E ainda assim, a maior parte das pessoas que eu tive problema foi dentro da igreja. Foi dentro da igreja. Sim. Então, assim, Arthur, hoje eu creio que dentro da empresa, para que eu consiga reter meus funcionários, hoje, a equipe que eu tenho, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe que tem entregado aquilo que eu entrego. Então, assim, eu tenho um dos valores da empresa que eu sempre falo para eles, que eu quero que eles pensem e ajam como donos. Então, assim, eu dou liberdade. Né? Eu dou liberdade, eu dou autonomia. E eu procuro, ao invés de ser um chefe ali dentro, eu procuro ao máximo ser amigo daquela equipe, né? Para que eles possam, né, não apenas se sentir como um empregado, mas se sentir uma pessoa que faz parte daquele negócio. Sim. Eu faço eu coloco ele numa posição que ele se sinta importante. Eu mostro para ele o nível de importância que ele tem dentro da empresa, né? E assim, eu sempre falo algo para eles, Arthur, que na medida em que a empresa cresce, eu jamais tenho o intuito de crescer sozinho. Né? Aqueles que começaram conosco vão desfrutar de tudo aquilo que eu desfruto. E isso é bom, né? Que quando você cresce junto com a empresa, você cresce e se você entra ali como um auxiliar, um estagiário, você pode ser um diretor, um gerente, algo mais tarde, né? Isso é bom. E muito interessante que nesse processo todo de gestão de pessoas, né? A gente é empreendedor, a gente não tem conhecimento, né? A gente não nasce com conhecimento de gerir pessoas. Aí nós vamos aprendendo conforme o tempo vai passando, né?
E uma das coisas que é importante, que até mesmo eu fiz, né, lá no escritório, é colocar pessoas para cuidar de pessoas, né? Então, uma das tarefas que eu fiz lá foi colocar um RH. Foi que eu até conversando com você esses dias, Sim. foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque começa a colocar regra, dinâmica, né? E já não é mais eu aparecendo, é uma outra pessoa. E isso para mim foi muito importante. Então, assim, pessoas, eu creio que você que está nos assistindo aí, você que está nos vendo, eu creio que esse é um tema que para você é muito difícil para você, é muito importante para você. Então, eu quero falar para você que no meio da situação toda, aprenda conosco, né? Aprenda aqui com esse podcast, creio que vai edificar bastante você. E na caminhada, né, Marcos? Não adianta. Você vai achar uma pessoa boa e você vai conseguir reter, como você mesmo disse, ou você tem uma equipe muito boa, mas vai ter pessoas no meio da caminhada que é ruim, e você vai ter que tirar essa pessoa, vai ter prejuízo. Aí o que eu coloquei no meu coração, Marcos? Eu falei assim, faz parte do negócio. Às vezes a gente vai contratar uma pessoa boa, e às vezes a gente vai contratar uma pessoa que não foi muito tão boa, eu vou ter que demitir, vai ter que rescisão. Mas o meu processo, eu preciso mudar. O processo de contratação, a forma que eu lido com as situações. E isso é muito bom. E eu tenho certeza que muitas pessoas, né, muitos empreendedores têm esse problema. Mas o início de tudo, o empreendedor, não sei se você percebe, Marcos, o empreendedor ele tem aquela mentalidade de brasileiro. Não vou registrar, não vou pagar o diário, vou pagar por dia, paga mensal sem registro. Isso passa uma imagem em relação à empresa dele de uma empresa desorganizada, uma empresa bagunçada. Sim. Quando você, desde o início, você está ali, coloca um PJ, ou talvez você contrata como CLT ou algo desse tipo, mas oficializa aquela operação entre você, né, patrão e funcionário, você está mostrando para ele assim, ó, aqui nós temos uma regra, aqui nós seguimos uma direção, né? Então mostra que é mais organizado. Mas quando você está iniciando, você quer fazer de qualquer jeito, a pessoa que você está contratando, ela vai te tratar você também de qualquer jeito. É assim que funciona, porque né? assim, as pessoas elas buscam, de certa forma, uma estabilidade, né? Elas querem estabilidade. Estabilidade. E quando você age da forma oposta que você falou, então você não tem comprometimento em registrar, você não tem comprometimento em demonstrar para ela que ela tem valor para você, Sim. essa pessoa ela vai embora por R$100 a mais. Sim. Que ela ganha, ela vai embora. Ou seja, ela não vai ser fiel a você, porque, de certa forma, você não está sendo fiel a ela. Isso Né? é um princípio, né? É um princípio, ou seja, a qualquer momento ela sabe que por não ter um vínculo com você, a qualquer momento você pode se desfazer dela. Sim. Né? Então, assim, eu sou muito favorável a trabalhar, entrou na empresa, já trabalhar 100% bonitinho, tudo redondinho, Sim. porque assim, acaba sendo um testemunho pra gente também, Sim, né, Arthur? sim. Né? Senão nós vamos completamente contra aquilo que a gente acredita ou prega. Sim. E Marcos, continuando aqui o nosso assunto, sobre o tema agora de tecnologia e inovação, né? A gente vê muitas coisas mudando, né, no mundo, né? E hoje você vê que faz-se necessário você ter um conhecimento básico de Instagram, faz-se necessário o empreendedor ter um conhecimento básico de marketing, né? Para pelo menos validar alguma coisa ou outra, né? E faz necessário você também ter conhecimento, talvez agora, né? A inovação, dia, né? Inteligência artificial. Então, muitas coisas estão acontecendo de mudança e, como empreendedor, faz necessário você ter o conhecimento. A minha pergunta para você é, você tem algum exemplo prático, que na prática você olhou assim e que você estava em um nível em tecnologia, mas que você teve que se atualizar no seu negócio para passar para um outro nível em relação à tecnologia? Então, na verdade, Arthur, hoje, eu até estava mencionando com você, né, que durante muito tempo eu fui resistente à parte de colocar meu negócio no e-commerce também, né? Sim. E agora eu comecei. E uma ferramenta que nós não abrimos mão, que nós usamos na prática, que nos auxilia muito, é a inteligência artificial, tá? Caramba. Demais. Porque normalmente eu observo nos anúncios, né, que as pessoas colocam a descrição do produto, eles buscam muito a descrição que está dentro da plataforma do lugar onde ele compra. Porque eu compro de uma empresa para revender no e-commerce. Sim. Só que assim, quando você pega e utiliza a inteligência artificial para ela criar um anúncio para você, ou até mesmo para ela criar uma descrição do teu produto, é algo que chama a atenção de uma forma absurda. Sabe, é como se quando você olhasse o anúncio ou a descrição do produto, é como se alguém estivesse falando para você. Parece que alguém está falando de tão claro que fica as informações. Então hoje eu não abro mão em relação a utilizar dentro do meu negócio a inteligência artificial.
Show. Seja para criação de anúncio, seja para fazer algum tipo de planejamento comercial. Ou seja, ela faz parte hoje do dia a dia da empresa, em tudo que a gente vai fazer. Show. Bom, agora, o Marcos, só para te passar, né, nós temos alguns patrocinadores, né, no nosso podcast. E um dos nossos patrocinadores é o Grupo Nobre, né? Então, o Grupo Nobre, ele nos ajuda aí com a questão de BPO financeiro, RH, né, contabilidade. Então, é um parceiro aqui que nos ajuda bastante. Tem, né, a Viva Biblioteca, que ela faz todo o estudo ali de venda de livro online. E nós temos também a empresa Legaliz, né? A Legaliz é uma empresa de BPO financeiro. BPO financeiro não, desculpa. Ela é uma empresa de LGPD, né? Então ela faz toda a legalização de LGPD. Então ela faz ali meio que uma auditoria dentro da empresa, né? Para ver se você está adequado dentro das leis, das normas da LGPD. Ela pega desde as normas trabalhistas, né? Normas trabalhistas ali é a CLT, sim, vem dentro da parte da lei comercial. Então entra em tudo a LGPD hoje, né? Então a Legaliz também é uma empresa de LGPD que está nos ajudando, nos patrocinando hoje também. E faço um convite para você também, se você quiser nos patrocinar, estamos precisando de patrocinar. Vamos conversar sobre isso mesmo. Bom, continuando aqui, Marcos, e conta pra gente, né, algo assim, pro empreendedor, esse tema aqui não vai gastar um pouquinho também, que é interessante esse tema. Pro empreendedor, é fundamental saúde mental e equilíbrio? Eu acho que, na verdade, é o essencial. Né? Porque assim, Arthur, se nós não tivermos com a nossa saúde mental alinhada, sim, meu amigo, a gente não suporta as pressões. Sim. Porque o nosso dia a dia é algo... É uma rotina muito puxada. Sim. Né? Então você tem que lidar com todo tipo de situação, você tem que lidar com funcionários, tem que lidar com concorrente, você tem que lidar às vezes com a venda que cai. Então são tantos desafios no dia a dia. Sim. E se você não tiver um equilíbrio emocional, se você não tiver completamente muito bem definido, muito bem alinhado, não tiver clareza, né, da tua identidade, de quem você é ali, meu amigo, você não suporta não, você pira, você fica louco. Show. E aí uma coisa interessante, né? Como separar, né? Muitas pessoas, elas separam, né? A vida pessoal da vida profissional e da igreja. Essa é uma pergunta, Pastor Marcos, que eu escuto todos os dias. Arthur, como você separa a vida pessoal da vida da igreja e da vida familiar, né? Da sua vida pessoal, da família. Essa é uma pergunta. Você que é um pastor, o pessoal quer te ouvir também. Como separar? Como fazer isso? Cara, na verdade, Arthur, eu não separo. Então. Tá todo mundo junto. Por quê? Imagina bem, a minha família, ela trabalha comigo. Sim. Então, minha esposa trabalha na área comercial, sim, a minha filha Beatriz trabalha na área administrativa. Show. Então, assim, nós estamos juntos o dia todo dentro da empresa. Sai da empresa, vai para casa, sai da casa, vai para a igreja. Então, assim, eu não separo. Sim. Ao contrário, eu envolvo a minha família em tudo aquilo que eu estou envolvido. Eu faço questão que elas participem. Então, a chave é envolver. É envolver, porque eu não consigo separar, um exemplo, a igreja do meu negócio. Sim. Né? Então, assim, a minha empresa, eu sempre digo que ali é uma extensão da igreja. Sim. Então, eu discipulo as pessoas na minha empresa. Então, assim, a vantagem de você ser empreendedor ou empresário é essa, que você tem essa liberdade. Né? Então, assim, eu não faço esse tipo de separação, Arthur. Eu costumo trazer as pessoas para a empresa, então discipulo, faço reuniões ministeriais. E a minha família, ela está envolvida comigo em tudo. Né? Óbvio que nós temos nosso tempo como família, nosso tempo de lazer. Isso é importante, tiramos férias juntos. Sim. Nós somos uma família normal. Né? Mas eu não tenho essa separação, não. Sim. Eu envolvo tudo, cara. Então a gente tá a todo tempo amalgamado ali, a família inteira. Sim. E Marcos, um exemplo, no começo de um negócio, quando você inicia, costuma-se ser... existe fase da nossa vida, né? Sim. Um exemplo, quando você... Ainda não fui pai de criancinha pequena, né? Eu creio que vou estar vindo em nome de Jesus, a Estarzinha. Né, Bia? Você que tá me ouvindo aí. Aí, Bia, ó. Bia. Então, mas eu vejo alguns casais, né, que tem filho pequeno, né? E aí eu vejo assim que quando o filho nasce, a dedicação, né? Talvez você tenha ali já mas
a criança pequena ela depende mais que os demais, né? Ela depende Sim. mais da atenção, da sua energia ali para cuidar, né? Eu percebo muito isso. E é interessante, Marcos, quando você diz de um negócio novo, é o mesmo olhar, né? Sim. E muitas pessoas, ela inicia um negócio e a vida dela, naquele primeiro ano, segundo ano, que foi o meu caso também, talvez foi o seu, foi dedicar aquele negócio, que é um neném recém-nascido, tá? Foi dedicar ali de abster de tempo, né? E o que fazer com a família, né? Nesse momento, você falou de envolver a família, mas como envolver a família, né? Nesse momento. Uma pessoa, um exemplo, uma pessoa que a esposa talvez não está envolvida. No seu caso, sua esposa está ali dentro, né? Já está ali com você, talvez iniciou com você. Sim. Mas a esposa que não está ali no negócio. Qual o conselho que você daria para essa pessoa, né? Ou o esposo que não está no negócio da esposa? O que você daria de conselho para essa pessoa? Então, na verdade, a minha esposa, ela tá comigo, mas ela não tá desde o início da empresa. Ah, interessante. Tá? Então, nos 3 primeiros anos, ela trabalhava na área dela, né? Então a Sueli, ela é formada ela fez MBA em marketing, ela abriu mão da carreira dela porque ela queria se tornar professora. Então ela fez pedagogia, então ela começou a dar aula numa escola e nós não tínhamos essa convivência diária junto o dia inteiro, né? E paralelo eu tinha minhas filhas. Mas assim, o Arthur, quando era dessa forma, qual é o tipo de separação que eu fazia? Eu não levava trabalho para casa. Show. Eu não levava. Aí sim, eu não misturava as coisas, né? Então, aquilo que eu passava no meu dia a dia na empresa, terminei o meu expediente, eu deixava ali na empresa. Chegava em casa, era o dedicado tempo à minha família. Então, era tudo bem separado. Agora, hoje, eu não dá para separar, por quê? Porque nós vivemos ali o dia a dia. Sim. Agora, a contrapartida, quando chega em casa, eu também não quero falar de negócio. Sim. Quando chega em casa, o empresário Marcos ficou lá na Blessed e dentro de casa ficou o pai, né, o esposo, então eu não toco. Às vezes minha mulher começa a falar alguma coisa, Marcos, eu recebi uma cotação, falei, filha, amanhã 8 horas você me fala sobre a cotação, hoje não. Né, agora é o tempo de nós como família, eu quero aproveitar esse tempo. Sim. Então, quando você tem uma esposa que ela não faz parte do teu dia a dia, ainda que seja um negócio inicial, né, ainda que seja algo novo, eu sei que a gente precisa ter essa dedicação, né? No começo, para mim, eu tinha que ter essa dedicação, né? Mas eu procurava não levar trabalho para casa, eu procurava deixar ali, ainda eu me dedicava o tempo todo durante o meu dia inteiro. Sim. Né? Cara, focava demais, mas quando chegava em casa eu não levava não, porque às vezes acaba atrapalhando muito um relacionamento. Sim, e muitos casais, né, Marcos, que eles passam por situações dentro de casa, e aí ele tá ali dentro da casa dele, ele não deve levar os problemas, talvez, dos problemas da casa, como a gente hoje fala pros colaboradores lá da Nobre, ó, não traga seu problema da sua casa pra Nobre, se atrapalha. Sim. Mas o casal, ele tem que entender que, ainda mais se é um esposo, ou se é a esposa, ela tem que passar pro cônjuge, falar assim, ó, todo primeiro ano, né, de empresa, sim, vou me dedicar ali, vou estar mais perto da empresa, talvez eu vou chegar muito cansado durante o dia. É você conversar, né? Sim. Colocar a esposa que tá ali começando, né, que tá ali junto, talvez não tá junto, ou o esposo que não tá junto, mas passar para ele, ó, vou chegar cansado, entende esse momento, mas é um momento que vai passar, um momento que lá na frente nós vamos desfrutar de tudo isso que nós estamos passando, né? Nós estamos aqui enfrentando. Eles estar junto, mas como um casal, né? Juntos, né? Ali, como família. Mas o que você está falando de separação é separação de ambiente, né? De ambiente. Ambiente tem que separar. Sim. Realmente, com um exemplo. Se eu tô na empresa, eu vou tratar os assuntos da empresa. Se eu tô em casa, eu tenho que tratar os assuntos de casa. Se eu tô na igreja, ali no ambiente da igreja, com os irmãos, fazendo um discipulado, tô tratando assunto da igreja, do momento ali da igreja. Então, muitas pessoas, elas não têm essa maturidade, né? De separar os ambientes. Que ela acha que ela tem... Quando ela diz separar, ela acha que ela tem que viver uma vida separada. Não, você não tem como você tirar a sua empresa sábado e domingo. Não, agora eu não sou mais... Não, a empresa é você. É você. Onde você for, você é. Acontece, Arthur, eu já teve tempo, né? Eu sempre falo para a sua, às vezes, vou dar um exemplo. Já teve anos que ela e as meninas tiraram férias, né, foram viajar, ficaram 20, 25 dias fora, e eu não consegui, eu fiquei na empresa trabalhando. Né? Então, foram 2, 3 anos consecutivos. E assim, esse ano mesmo, eu fui para ficar, elas foram para ficar 30, eu fui para ficar 15 dias. Eu falei, eu vou ficar 15 dias, acabei ficando uma semana,
porque aconteceu um problema familiar aqui e eu tive que voltar antes. Mas assim, eu sempre explico para ela. Ela fala, poxa, mas você, né, poderia vir com a gente? Eu falei, filha, esse tempo aqui eu tô plantando. Sim. Né, eu não tô me ligando aí com vocês, vocês descansam. Eu vou tirar pelo menos uma semana, 15 dias, vou estar com você. Mas hoje eu estou plantando algo que lá na frente, nós como família vamos colher. Sim. Né? Então, e aí sim ela entende, ela sabe que eu não iria abrir mão da minha família por Sim. isso, mas é um momento, eu acho que tudo tem que ser conversado. Conversado. Né? Tem que ter um acordo e acima de tudo, né, Arthur? Eu acho que a parte da esposa, ela tem que ter sabedoria também Sim. em determinados momentos, né? Porque senão, realmente, o casamento ele vai pra ruína. Sim. Né? Porque não suporta, porque você fica o dia inteiro fora, chega em casa. Então, assim, mas eu acho que a partir do momento que tudo é conversado, Sim. né? E você faz a pessoa entender que aquilo que você está fazendo lá na frente vai ter frutos, né? Vocês vão colher juntos frutos, vão poder ter as férias que vocês quiserem, viajar para onde vocês quiserem. Eu acredito que a pessoa ela fica mais, né, mais calminha, Sim. né, cara? Sim. Eu falo sempre pra Bia, eu falo assim, Bia, Miami nos espera. Aí. Não é? É verdade. Porque eu sempre falo pro pessoal do escritório, né? Eu fico brincando com eles, eu falo assim, ó, o dia que você fizer o pagamento lá, eu vou estar lá no pezinho na areia, lá em Miami Beach, falando, ó, manda o dinheiro da conta que eu preciso pagar água de coco aqui. Aí Sim. o pessoal do lado financeiro fala, nossa, água de coco sua é cara, hein? É? Tranquilo. Marcos, e algo assim, qual o conselho que você daria para quem tá iniciando um negócio? Qual que você ou que não iniciou ainda, que tá no papel, aquele negócio dele e não tirou do papel ainda. Qual o conselho que você daria para ele? O conselho que eu dou, Arthur, eu acho que é que a pessoa, ela seja uma pessoa convicta, né, daquilo que ela vai fazer. E resiliente. Né? Como nós dissemos no início, vão vir diversos desafios pela frente. E não é fácil, realmente não é fácil. Não adianta a gente falar que é algo, não é. As dificuldades vêm. Então, eu acho que o primeiro passo a pessoa, ela ter convicção, ela ter certeza daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está entrando. É porque é muito ruim você entrar em algo o qual você não tem essa convicção, não tem essa certeza. Né? Você entrar por uma aventura. Agora, quando você tem a convicção, né, e você tem resiliência, cara, ninguém te segura. Né? Então, o conselho que eu te dou, seja resiliente. Né? Seja perseverante acima de tudo. Né? E tenha essa convicção de que realmente o negócio tem que queimar no teu coração. Né? Porque se não queimar no teu coração, você só for fazer algo, né, para ganhar dinheiro, cara, o dinheiro eu acho que é importante, mas não é tudo. Sim. Né? Eu cansei de ver pessoas que se envolvem e abrem algo novo, né, por conta do ganho, só que logo na frente desiste. Por quê? Porque não era algo que realmente queimava no coração. Sim. Então, assim, ter a convicção, porque quando você tem convicção, cara, não vai ser concorrente, não vai ser a economia, não vai ser nada que vai te paralisar, não. Show. Aleluias. Marcos, estamos chegando mais um fim de um podcast. E o final, nós temos uma brincadeira aqui. Bora. Você aceita? Vamos. Então tá bom. A brincadeira é chamada de ping-pong. Vamos lá. Tá bom? Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder de maneira rápida. Certo. Ok? Vamos lá. São 5 perguntas, hein? Certo, vai lá. Vamos lá. 4 perguntas. Quatro perguntas. Vamos lá. Um erro que virou aprendizado. Não escutar as pessoas com maior experiência que você no negócio. Um livro ou um podcast indispensável. Um livro, A Quarta Dimensão. Olha. Uma ferramenta que mudou o jogo. Pra mim, hoje em dia, tá sendo a IA. IA. Uma frase que te inspira. Nunca mande alguém ir onde você ainda não foi capaz de ir. Show. Ou seja, você liderar pelo exemplo. Show. Muito bom. É isso aí, Marcos. Marcos, quer agradecer a oportunidade. É o momento agora de se agradecer. Tem uma câmera aqui, olha pra câmera, agradeça aí. Fica à vontade. Né, eu quero agradecer aí, né, pela oportunidade de estar aqui. Quando eu cheguei aqui, o Arthur falou, são 50 minutos e vai passar rápido. Eu até imaginei que seria rápido, mas não tão rápido assim, né? Então foi um bate-papo muito bom, Arthur, sim, descontraído. Sim. Né? Eu queria te agradecer, para mim foi um privilégio muito grande, né, ter tirado esse tempo para estar aqui com vocês, para estar com você aqui que está nos assistindo. Né, e que você, né, possa aí, de fato, nesse tempo, tirar proveito daquilo que nós conversamos,
E se há no teu coração o desejo, meu amigo, de empreender, vai firme, né? Tenha essa convicção, não olha para a circunstância, né? E tenha clareza, né? De que eu creio que muitos negócios, antes de nascer no meu coração e no seu, nasceu no coração de Deus. Então, quando você tem essa clareza, pode colocar o pé no mar que já deu certo. Amém? Show. Marcos, obrigado por você ter participado hoje do podcast Valeu, Arthur. Trilha Nobre. Creio que vai ser muito bom. Nós vamos convidar você outras vezes para falar de outros assuntos. Eu creio que vai ser muito bacana. Conte comigo. Show. Pessoal, você que está nos assistindo aí, agradeço por mais um episódio do Trilha Nobre. Eu creio que logo, logo teremos outros. Abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.